Começamos. É isso aí. Estamos ao vivo. Uou! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Overflowcast. Palminhas. Salva de palmas. Bom demais, hein? Bom demais, hein? Hoje estou hiper empolgado com esse tema, hein? Porque esse tema aí é algo que eu me desafio muito. E confesso a você, Vaza, não é fácil. Não é fácil, gente. Olha, mais uma gravação, mais um dia aqui de Overflowcast. Você que está aqui no meu Instagram, também tem no Instagram do Rafael, YouTube e o Overflowcast. E hoje nós temos um tema muito pertinente, muito bom, que é um tema que a gente vai falar aqui algumas coisas, mas no dia do Overflow presencial nós vamos mergulhar nesse assunto. Até porque nossa missão aqui na Terra é transbordar e ajudar você e a você a trilhar o caminho da sua vida, seja ele qual for. Quando vai ser o nosso Overflow Cast? Nosso Overflow imersão presencial. Overflow. Vai ser no dia 4 de fevereiro, é um sábado. No último foi um sábado de sol, de rachar. Coisa de carioca, hein? Mas eu vou te falar uma coisa. Ninguém se arrependeu de ficar lá com a gente o dia inteiro nessa imersão. Significa que valeu a pena perder a praiana. Perdeu a praia, mas ganhou muitos benefícios. Pela praia, mas vou te falar, valeu o preço. Gente, estou olhando um pouquinho para baixo porque resolvi fazermos também aqui ao vivo nos nossos canais do Instagram. Agora você não pode perder nosso Overflow presencial, dia 4 de fevereiro. Vou botar o link aqui para vocês. Vocês não podem ficar de fora dessa. Gente, procure os depoimentos que estão nas nossas redes sociais. Realmente foi impactante. Claro, para nós também foi muito impactante. Foi fora da curva. Foi uma virada de chave na minha vida, na vida de muitas pessoas. Vamos lá, qual vai ser o tema de hoje do nosso Overflow? E o tema de hoje é algo que poucas pessoas conseguem ter, então é por isso que a gente trouxe para cá. Foco, produtividade e felicidade. Vamos falar sobre esses pequenos temas aqui, né? Porque, gente, todo mundo quer se dar bem, mas o que acontece é que as pessoas não sabem nem no que querem, nem o que querem, gente. Como é que vai ter foco? Como vai alinhar o foco? O que é o foco, né? Se a gente for pensar o foco... se a gente for pensar o foco numa câmera, né? Como é que a gente faz para poder pegar o foco? A gente tem que, né, direcionar, regular e ter o foco naquilo. Se a gente for tirar uma foto em ampliar tudo, a gente não vai conseguir dar o quê? O foco. Então, o foco, o que é o foco? É a prioridade. Você precisa entender aquilo que você quer para a sua vida. Qual é a sua prioridade para que você possa dar o quê? O foco. E dando foco, você obtém o quê? O resultado. E o resultado te faz o quê? Era isso que eu ia te perguntar. Uma pessoa feliz. O que tem o foco com a felicidade? O foco realmente tem resultado. E quem dá resultado é... Vaza, eu dou resultado. Quem dá resultado é uma pessoa produtiva, uma pessoa que tem constância. Eu dou resultado no meu casamento. Eu sou constante no amar a minha esposa, sou constante na dedicação à minha filha. Bom, falar que é perfeito seria uma arrogância de minha parte, é óbvio que não sou, né? Acredite, eu sou pior do que você imagina. Mas eu vou te falar, a constância no dedicar à minha família realmente me produz fruto de felicidade. Eu sou muito feliz e grato a Deus pela minha família. Vamos lá. Eu achei aqui, olha só, gente... foco e felicidade. Eu sou muito desafiado a ter foco, tá? Num mundo que tá todo mundo conectado, amor. Hoje tá todo mundo na modinha de TDAH, né? Todo mundo agora tem isso. Por quê? Porque tá falando muito nas redes sociais sobre isso. Eu acredito que as pessoas pegam... Eu estudei sobre isso, obviamente, na minha formação acadêmica eu estudei sobre isso. Mas a grande parada qual é? Todo mundo tem de tudo isso um pouco. É o que chamam de equilíbrio. Na psicologia, na psicanálise, quando a gente vai estudando sobre isso, você fala assim, caramba, eu tenho isso, meu Deus, e eu tenho isso, eu tenho tudo isso. Na verdade, todos nós temos um pouco disso. Quando ele sai da faixa, da linha, que é muito tênue, de uma pessoa equilibrada e desequilibrada, você tem. Então, todo mundo se identifica com TDAH. Na verdade, eu acredito mais do que está todo mundo hiperacelerado, hiperdesgastado pela síndrome do pensamento acelerado. E é óbvio, excesso de informação te tira o foco.
Então o foco realmente é algo que a gente precisa aprender. E a gente, olha só, se não for intencional, amor, a gente não tem foco não. Ah, eu vou ver minha rede. Ah, eu vou ver meu Instagram. Ah, eu vou responder aquilo. Ah, eu vou ver aquilo. Vou ver a cidade, vou ver a previsão do tempo, vou ver YouTube, vou ver Facebook, vou ver Twitter, eu vou responder aquele político chato, eu vou responder aquela pessoa. Acabou o seu foco, sua produção está na lona. O que você faz? Você gasta a energia do seu dia. E você já era, você não é produtivo e aí você dorme infeliz. Acertei nesse ciclo da improdutividade? Eu fui no inverso, né? Tem de tudo. Eu acho que as circunstâncias, elas sempre vão determinar as suas prioridades, né? É claro que as minhas circunstâncias há 5 anos atrás não era a minha prioridade que é hoje. Ou seja, aquilo que eu vivi há 5 anos atrás não era a minha prioridade que é hoje. Minha prioridade há 5 anos atrás eram outras coisas. Então a gente precisa entender quais são as circunstâncias que nós estamos vivendo no hoje, que você está vivendo hoje, que vai te remeter à prioridade que você precisa focar no hoje. Né? Porque tem pessoas, até dei uma gaguejada aqui, porque tem pessoas que não sabem nem no que dar foco. Ou seja, é muito simples. Qual é a circunstância que você está vivendo hoje e qual é a prioridade que você precisa dar no hoje? Porque, por exemplo, existem pessoas que precisam dar um foco, uma prioridade na alimentação. Né? Por quê? Porque de repente perdeu algum ente querido, de repente viu acontecer alguma coisa com algum ente, estava no hospital e aí de repente o médico chegou e falou assim, olha, essa pessoa aqui poderia até ter sobrevivido, ter tido mais tempo se tivesse priorizado na sua saúde, se tivesse se alimentado melhor. E aí o que a pessoa pensa? Já olha para dentro de si e fala, opa, eu não estou dando foco nem prioridade nisso, neste momento. E aí, às vezes, é esse momento que você precisa entender as circunstâncias da sua vida. E às vezes são coisas bobas, às vezes nem são coisas tão complexas assim, não. Mas é o suficiente para que você tenha foco, para que você realmente entenda as circunstâncias e que você dê prioridade nisso, né? Porque, de repente, você está deixando, né, de lado a sua saúde. E aí você perde aí 5, 10 anos de vida que você poderia ter porque você não está dando prioridade para isso. E outras pessoas precisam de dar foco na família, outras pessoas precisam dar foco na sua espiritualidade. Então, as circunstâncias, elas sempre vão determinar o tipo de prioridade que você precisa dar o foco. Você está poderosa nisso aqui. Eu estou ajustando aqui o som. Tá. Porque o que eu ia falar? Gente, hoje eu estou dando foco e muita prioridade no meu lado espiritual. 5 anos atrás, Aline, você quer dizer que você não era uma mulher espiritual? Não, o que eu quero dizer é que há 5 anos atrás era de uma forma, hoje eu tenho uma filha, hoje eu tenho uma família e hoje o meu foco é outro, completamente diferente. E aí eu estou mergulhando além daquilo que eu já mergulhava, ou seja, o meu foco está sendo muito maior no lado espiritual, que é o meu momento, minhas circunstâncias do momento. Aplausos para Val. Não é isso, errou. Sonoplastia. Daqui a pouquinho vamos ter que ter um sonoplasta aqui. Muito bom. Gente, mandem perguntas. Se vocês quiserem mandar perguntas. No meu canal do Instagram, no canal dela. Gente, vamos falar o seguinte, olha só. Dicas de foco. Eu vou sempre inclinar para esse negócio. Aliás, mudando, olha só como é que as pessoas mudam de foco. Há um ano atrás eu abri a caixinha de pergunta para saber qual tipo de live que as pessoas gostariam que eu entregasse. Sobre empreendedorismo, espiritualidade, finanças e tal. A maioria era empreendedorismo. A maioria. Anteontem, se eu não me engano, eu abri essa mesma caixinha. A maioria absoluta foi para mentalidade e espiritualidade. O que significa isso? As pessoas estão entendendo aonde deve estar o foco. Se o objetivo é alcançar o resultado, seja financeiro, seja no empreendedorismo, o objetivo não tem que ser no ser, tem que ser no ser. Então, as pessoas estão ajustando o seu foco. Quer ver um exemplo de foco? O apóstolo Paulo, quando manda uma carta para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, deixa eu te contar um segredo, era uma das igrejas mais complexas que estavam na época. Se vocês têm alguma coisa para falar sobre igreja e falar mal, fique tranquilo, a igreja de Corinto barrava todo mundo. A igreja de Corinto era realmente virada no giraia. Mas nem por isso o apóstolo Paulo manda um WhatsApp para a galera de lá, falando assim, olha, vocês estão tudo errado, larguei vocês, vou sair do grupo, vou bloquear vocês. Não. Ele manda uma carta absolutamente amorosa para essa igreja. E ele ensina o passo a passo. Fala assim, olha, reorganize. Gente, tinha incesto
no altar de Deus. Pra vocês terem uma ideia, era algo do gênero, assim. Por quê? É uma longa história, da onde a igreja foi criada, que era uma cosmopolita, né? Um ambiente que tinha uma movimentação a nível mundial muito grande. Enfim, é uma longa história, não vou entrar na parte teológica, eu vou citar... Me lembrou de Cormatório, sabe onde? De Las Vegas, mas tudo bem. Eu vou citar a questão da carta que ele mandou. Ele mandou uma carta falando o seguinte, galera, ajuste o foco. Em 2 Coríntios 4,18, eu vou ser fiel à Escritura, por isso que eu peguei aqui. Não atentando nas coisas que se veem. Ou seja, para de olhar aos que seus olhos enxergam. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Ou seja, alô, escrevendo o WhatsApp para a galera de Corinto. Alô, pessoal de Corinto. Para de focar nas coisas desse mundo. Foque nas coisas que seus olhos não enxergam. Porque estas são eternas. O foco na eternidade, além de trazer a felicidade que foi pontuada aqui, traz paz. Traz a certeza que você está mirando para um alvo certo. Que as demais coisas vão ser acrescentadas, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque seu foco está onde? Na eternidade. É uma recomendação de apóstolo Paulo à igreja de Corinto, mas é uma recomendação bíblica para todos nós. É uma aplicação que nós devemos ter na sua vida, ou seja, ajuste seu foco para a eternidade. Por favor, façam isso. E aí, né, as pessoas pensam assim, quais são as circunstâncias da vida que eu tô passando, né? Ela sabe, eu acredito que a pessoa sabe analisar isso, no mínimo, né? Quais são as circunstâncias da vida? Aí a pessoa vê que o casamento não tá legal, que a saúde não tá boa, que quer ser uma pessoa, né, quer ser um empreendedor ou quer mudar, né, quer aprender um pouco mais sobre business, sobre finanças. Aí eu pergunto, tudo bem, tá, sua família não tá legal, então a sua circunstância, o seu foco vai ser o quê? Na família. Aí eu pergunto, você está fazendo o quê? Qual o seu foco? Como é que você está focando falando sobre família? Aí a pessoa está lendo livros que não tem nada a ver de família. Passa tempo. A pessoa assiste coisas que não tem nada a ver sobre família. Ou seja, o seu foco não está na família. O seu foco não está em restituir uma família, entendeu? Então é isso que é o foco. Como é que eu ajustar o foco? É justamente isso, é você ter uma análise das circunstâncias da sua vida e focar naquilo. Ou seja, olha, Aline, meu lado espiritual, minha espiritualidade, eu não sei, eu não consigo me conectar com Deus, eu tenho muitas amarguras, eu tenho muitos problemas, isso não está me fazendo avançar como pessoa. Eu já percebi, Aline, que de fato existem coisas que eu faço na minha vida que está me atrasando e eu não estou conseguindo progredir, eu não estou conseguindo romper barreiras, eu tenho medo que tem me travado, eu tento fazer alguma coisa, mas passa 2 meses, 1 mês, eu já estou desistindo, eu já me sinto fraca. Ok, qual é o seu foco? Lado espiritual. Como é que eu vou fazer para me fortalecer espiritualmente? Então, gente, justamente é sobre isso e mais um pouco que a gente vai fazer na imersão Overflow presencial. Então a gente vai te direcionar, vai trazer você para o cerne da questão e você vai sair de lá compreendendo qual o caminho que você vai trilhar. Ajustando a sua rota. Exatamente. Gente, o segundo lote está aberto, daqui a pouco acaba. E acabando, a gente tem limitação física, entendeu? Não tem como. É muito simples. As pessoas na primeira falam assim, olha só, e aí, vou deixar no dia, eu falei, olha só, fica tranquilo. Se no dia não tiver vaga, eu vou dizer não na maior parte do mundo. É uma pena. Mas eu tenho muita tranquilidade em algumas certezas que eu aplico. Tem coisas que não tem jeito, entendeu? Então, não abra mão disso. Ajuste seu foco, ajuste a sua rota. Incline, como diz a palavra de Deus, para as coisas eternas. Mas agora é hora de ajustar o foco. Quer ver um exemplo prático? Homens adoram fazer isso. Eu mentorei alguns homens e eu recebi uma crítica de uma pessoa que estava assim, que vive com a pessoa lá. E é óbvio, eu não posso ouvir terceiros e entrar no assunto. Eu falo, olha, fantástico, mas se ele não abordar, eu não toco nesse assunto. É princípio ético, é uma série de questões também e princípio terapêutico. É óbvio que eu não estou aplicando terapia, eu estou mentorando. Mas eu entendo o seguinte, se eu procurar você e falar assim, olha, você precisa de ajuda, você não vai se resolver. Agora, se você vem a mim e fala assim, eu preciso de ajuda, eu entendo que você está aberto a receber informações novas. Só que hoje eu me senti incitado a falar, e aí, tudo bem, tudo tranquilo? Ele, passei por alguma coisa, mas estou esperando as coisas se acalmarem. Homem adora isso. Homem foge de resolver problemas. Homem quer as coisas em paz. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só, está tendo um furacão na minha casa. Fechou? Fechou. O
que você vai fazer? Não, eu estou amansando o furacão, mas eu não estou resolvendo o problema. Dessa vez eu estou só amansando. Quando vier outro manifestar do furacão, vai vir com uma magnitude maior. Vai chegar uma hora que ele vai ser incontrolável. E aí o caos se gera. E aí as feridas duram décadas para se tratar, entendeu? Homem tem esse lado. Ele não quer resolver o problema. Ele quer o seguinte, não, tá tudo em paz, está resolvido. Minha mulher está em crise, beleza, eu vou fazer alguma coisa assim, ela está feliz. Mas tocou no assunto, vocês pararam quando estava tudo tranquilo e tocaram no assunto. Não, mas ela está tranquila, então não vou tocar no assunto. Ou seja, isso não é resolver problema, isso é empurrar o problema. O seu foco está em quê? Em resolver a questão? Isso é jogar pro tapete, né? É aquela varrida de... Para baixo do tapete. Para debaixo do tapete, por cima tá tudo ok, parece que tá tudo limpinho, tudo cheirosinho por cima, mas por baixo tá tudo sujo. Resolva o problema. E é por isso que quando as pessoas falam que assim, não, é engraçado, né? Enquanto eu não orava, enquanto eu estava no mundo, parecia que estava tudo muito bem. Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a entender sobre o lado espiritual, parece que aconteceu... É claro, você começou a limpar a casa, né? Aí os bichos, as baratas, os percevejos, tudo vai saindo, Deixa eu te contar um segredo, pessoal. Quando vocês se inclinarem a resolver as coisas, assim, ó, eu vou realmente viver um estado de busca em santidade. Ou seja, eu vou viver em santidade. Ah, mas eu vou atingir a perfeição. Bom, você só vai atingir a estatura de varão perfeito quando você chegar na glória. Tudo bem que vai ter gente de algumas doutrinas que vão bater de frente, mas, enfim. Estou falando da concepção geral. E perdi o foco. Ah, bom, mas vamos voltar aqui, tá vendo? Perdi o foco, olha só. É porque você deve ter pensado em alguma outra então, coisa. Olha só. Vocês têm que buscar sim o estado de santidade. Quando chegar a esse ponto de você buscar, eu vou te falar algumas certezas. Você vai ter crise com a sua existência, porque você vai se conflitar. Por quê? Porque sua carne grita. Então, primeiro ponto, você vai ter crise com a sua existência. Segundo ponto, você vai ter crise financeira, porque vai ter dinheiro que você tem que não era para ser seu. E você vai ter que se desfazer desse troço. Você vai ter que vender carro que não era vontade de Deus que você tivesse, vai ter que vender patrimônio que não era da vontade de Deus. Você usou dinheiro de coisa ilícita, você usou dinheiro... Eu estou falando de fatos. Ah, não, é só impor a mão e consagrar. Eu falo assim, isso aqui já tem... Vaza com isso. Pode ser que pela misericórdia de Deus, ok, mas no geral você vai perder dinheiro. E não é pouco não. Deus vai ver aonde estão seus olhos, se está por eternidade ou se está nas coisas. Você vai ter crise no relacionamento. Ainda ontem escutamos sobre um casal, né? Noivos, namorados, que eles decidiram caminhar com Jesus e cara, isso é muito comum. Ah, sim, verdade. O cara fala assim, mulher, eu não vou tomar decisão baseada em sexo, porque no prazer, filho, antigamente, né, falavam isso, né? Depois do sexo, o cheque pode vir em branco, o cara tá assinando. Vamos comprar? Vai. Mas foi assim que o João Batista perdeu a cabeça, né? Então, pouco de birita, um pouco de sensualidade, você perde a cabeça, você engravida alguém, você perde casamento. Mas o que acontece? Eu quero me relacionar com você pelo que você é. Para isso, vou abrir mão do sexo, vou viver em santidade. A mulher não quis, a mulher meteu o pé. Aí você fala assim, e ela é uma depravada. É óbvio, você tem um espírito de condenação, assim como muita gente também tem. O problema é que ela não tem automerecimento. Ela se acha tão fútil que ela pensa que só o seu corpo e o seu sexo vale. Tá entendendo? A maioria tá assim. Se desdobra na cama para ver se o cara aceita. Por quê? Porque não tem automerecimento, não se olha no espelho e fala assim, cara, eu tenho valor. Ela poderia, nesse momento, se tratar e ser curada. Falar assim, cara, esse cara tá me dando um valor como ninguém me deu. Ou seja, qual o foco que ela deveria ter? Cara, na santificação, de se amar e tudo mais, de Exatamente, pegar na o identidade, gancho e exatamente. voar. Porque se é um cara que chega e fala assim, olha, estamos em oração e agora não vou ter mais relação sexual com você, ou seja, o cara tá... Cara, ela ia falar assim, esse cara é pra cara casar, eu vou casar. hein? Ou seja, então ela não entendeu as circunstâncias, olha só, Cara, ela não perdeu, entendeu hein? as circunstâncias da vida dela e nem o foco o qual ela deveria estar prestando atenção. Como fala os marginais, né? Perdeu o playboy, perdeu, né? Como é que perdeu o mané? Marginal fala esse termo. Olha, se tem alguém que falou, tudo bem, mas marginal fala isso, né? Perdeu o mané. Cara, aí o que acontece? Ele vai buscar seu espírito de santificação, quebrar a sua carne, vai encontrar alguém que está no mesmo caminhar, na mesma frequência. Se aquela mulher tivesse buscado a imersão overflow,
na outra edição, na última edição, cara, ela entenderia sobre identidade, ela estaria liberta dessas coisas, ela estaria entendendo assim, esse investimento aqui é melhor que Bitcoin, eu vou voar, hein? O melhor investimento que a gente tem, gente, é na gente mesmo. Com certeza, absoluta. Porque quando a gente investe na gente, a gente se liberta, a gente expande a nossa mente. E quando a gente expande a nossa mente, a gente vê que muitas coisas, o qual a gente caminhava, com a amizade que a gente caminhava, e lugares que a gente caminhava, simplesmente não faz e nunca fez parte da nossa vida. Não faz sentido. A gente só estava ali para tampar alguma ferida, alguma mágoa, algum buraco que foi aberto. E a gente tá se sentindo, a gente se sentiu parte completa naquela sujeira, mas que na verdade isso nunca fez parte, né, da nossa vida. Quer ver outra coisa que a gente tem que ter foco? Nos nossos pensamentos. Gente, olha só, para você chegar e ler Bíblia ou ler um livro, ler livro como um passatempo, não vale a pena, você estar gastando energia. Por exemplo, você vai pegar um livro como o da minha esposa, que eu li, me emocionei de tanto que Deus entregou na vida dela, eu não esperava. Tudo bem que eu sei sobre ela, mas o que Deus revelou através dela, realmente se vê que é algo do céu. Até eu fiquei impactado mesmo, entendeu? Então, para você ler esse livro como um passatempo, melhor não ler. Porque você tem que ter foco, você tem que falar assim, cara, essas coisas estão tentando roubar meu foco, meu pensamento, e buscar, e ler, e reler. Mas é por isso que o foco, né, essa coisa da prioridade realmente de ter foco, não é fazer, porque não, tem que fazer, você é adulto, você não é criança. Tem que decidir, criança tudo que é decisão, faz, né? Criança que faz qualquer coisa, faz aquilo que dá na telha. O adulto não, adulto ele tem que fazer as coisas porque tem que ser feito. Ou seja, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero me curar, se eu quero ter uma vida com Deus, você tem que ter foco e assim, não, eu vou ler sobre isso, eu vou estudar sobre isso, é de manhã, de tarde, de noite. Isso é ter foco, né? Isso que é ter determinação. É isso que você vai buscar a felicidade e a completude do seu ser. Porque não adianta a gente querer uma vida financeira. Vamos botar um exemplo aqui. Não. A pessoa tá lá, não investe nela nem nada. Tudo bem, mas ela quer resultado, né? Quer o resultado. Quer o resultado da fulana, do Beltrano, mas ela quer ter uma vida financeira abundante, quer lá explodir, quer ser empreendedora, beleza. Mas não investe nela, né? Quer investir nisso, desculpa. Aí tudo bem, mas vamos botar um exemplo. Vamos supor que essas são as circunstâncias da vida dela. Aí vamos supor que ela ganhou 1 milhão. Beleza, tá com 1 milhão no bolso. Só que as circunstâncias acabam mudando e ela vai para um deserto. Chegando no deserto, vende-se uma garrafa d'água por 1 milhão. E aí, o que você faz? Perdeu. As circunstâncias mudam. Então é por isso que você precisa estar muito bem alinhado com você mesmo, porque não adianta só querer ser, né? Querer ter. Sim. Na verdade, você tem que ser. Porque o ter é até muito fácil. Mas se você não sabe ser, qualquer coisa que você tenha, toma conta do seu ser. Ele vira o seu Deus, né? Olha, gente, se você tem foco em várias coisas ao mesmo tempo, não, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue ser meia boca em várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? Porque se você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer absolutamente nada bem feito. Mas eu só consigo fazer uma coisa, principalmente um homem. Um homem é um cara como se fosse o PC XT, não é isso? De antigamente, eu vivi essa época, tá? Só tinha um núcleo, ou seja, ele não era multiprocessado. Você só realiza um processo mental por vez. Quer ver como eu tenho palavra que eu guardo no meu coração? Eu sempre cito Colossenses 3:2. Pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Isso é o que ele está querendo dizer. Cara, tudo que você fizer tem um foco na eternidade. As coisas, por exemplo, quando eu conheci a Vase, e a gente já falou um pouco sobre nós, ela estava com foco em conhecer Jesus na profundidade. Ela buscou teologia para saber mais sobre Deus. E eu tenho esse foco. Aí eu olhei e falei, Vasa linda, varolinda, com foco em Jesus. Deus, obrigado, seu papai do céu, obrigado. Não mereço tanto. Mas por quê? Ela estava no mesmo foco que eu. O que acontece? Você se atrai às pessoas da mesma frequência que você está. Agora, fique tranquilo. As pessoas de frequência errada, nós naturalmente somos muito mais atraídos. Porque a nossa carne e nosso inimigo se inclina para isso. Tá fazendo sentido para você? Então pensa nisso. Poxa, só me chamam para balada, tem aquele velho jargão, para tomar leite, tomar refrigerante, ninguém me chama, mas para tomar cerveja todo mundo me chama. Porque a natureza do homem se inclina para fazer as coisas erradas. Rafael, você está falando que beber é coisa errada. Bom, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu conheço um monte de gente que destruiu a família por causa de bebida.
Eu conheço um monte de gente que bateu de carro e morreu por causa de bebida. Eu conheço um monte de pessoa que matou a outra por causa de bebida. Ah, não, aflorou. Por causa de bebida. Ponto. Se não tivesse bebido, não teria feito. Vamos parar de inventar desculpa. Então, eu não vou dar margem para aquilo que destrói coisas. Eu não preciso disso para ter prazer nenhum. Nenhum. O meu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei medito de dia e de noite. Eu já acordei 5 horas da manhã, estava acostumado a ter uma mentoria 5 da manhã, só que agora são às 6 horas. Eu li a lei do Senhor. Porque isso tem que estar como um manual de conduta. Gente, pega alguns versículos da Bíblia, como eu tenho guardado, e adotem como referência no seu dia a dia. Por exemplo, tô com foco em coisas. Cara, meu prazer está na lei do Senhor. Meu foco está nas coisas eternas. Mas eu quero tanto comprar aquilo. Cara, aquilo pode ser consequência, pode ser um mimo de Deus, mas meu foco está em servir. Por que temos esse podcast? Qual é o propósito do Overflowcast? Só uma: servir. Para que você experimente o melhor dessa terra, para que através de nós você veja a luz de Jesus. A luz não somos nós, a luz nós carregamos, a luz é Jesus. Nós não temos propósito nenhum além disso. Se você pensa que eu queria aparecer, ao contrário, eu queria ser absolutamente low profile. Gente, tá um sol de rachar, pô, tá na praia. Praia! Mas, cara, algo queima meu coração e foi uma ordenança de Deus. Transborde, entregue, confirmação de Deus. A Vaza deu o nome. Overflowcast. Overflow, que surgiu o Overflowcast. Que tá aqui, manda perguntas. A gente tá gravando nosso Overflowcast. Tá Mande aqui, ó. perguntas aqui, aí, ó, gente. A Vaza tá aqui. Tá bom? Estamos aqui gravando o nosso Overflowcast. Manda pergunta aqui, sugestão de tema, tá bom? Estamos juntos. Então, por exemplo, eu tava aqui, mudei um pouco o foco. Foi porque talvez isso que eu me perdi. Eu tava... Tá vendo? Não pode mudar o foco. Quando você muda o foco, sabe o que acontece? Você perde tempo. Exato. Aí, às vezes, você perde tempo naquilo que você não deveria perder. Porque o seu foco deveria estar muito alinhado. Não, eu sei. Sabe por que foi intencional? Para você, primeiro, entender o seguinte. Olha só, não tô aqui querendo me endeusar, não, tá? Perco o foco molinho. Às vezes eu boto fone nos meus ouvidos, não para tocar música. Qualquer música me tira o foco. É para que eu não ouça nada à minha volta. Eu tenho aqueles tapa-ouvidos industriais para não me tirar do foco. Para quando eu vou entrar num momento que eu tenho que realmente entregar muito, eu me tampo. Me fecho pro mundo, entendeu? Me tranco aqui no escritório. Exatamente. E tudo mais, né? Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente foca em algo, a gente traz prioridade para aquilo ali, a gente traz recorrência àquilo ali, a gente também tem resultados nisso. Né? Então, assim, se eu tenho foco hoje, a minha saúde não tá boa, eu sempre briguei com a balança, não sei o quê. Qual o resultado que você vai ter se você tiver foco? Uma saúde melhor, você vai ter autoestima, tendo autoestima você vai sair, você vai querer estar mais em sociedade, você vai querer aparecer, aflorar mais, porque quando você está com baixa autoestima, geralmente isso você tende a ser uma pessoa muito mais reclusa, você não vai querer ter contato com a sociedade, o que é extremamente importante, justamente até mesmo para você evitar de ter depressão. Por isso que é extremamente importante a gente entender as circunstâncias que a gente vive, para a gente focar naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita para romper o 2023. Forte. A gente está passando anos através de anos com as mesmas dores, com os mesmos problemas, e a gente não consegue focar, a gente não consegue romper essas barreiras do medo, e chega disso, gente. Hoje é impossível você falar que você não tem pessoas para te dar a mão, para te reerguer. Hoje é impossível você falar que você não tem ninguém que te ajude. Você pode não ter família nenhuma, mas você tem, sim, livros, você tem internet, você tem mentoria, você tem boca, você pode pedir, você pode falar, você pode clamar, você pode fazer o que você quiser, até porque o véu já se rasgou e você pode falar diretamente com o seu pai. Então você não tem desculpa nenhuma de estar vivendo uma vida medíocre, de estar vivendo uma vida horrível, de você estar na posição que você está, culpando seja lá quem for. Então mude o seu foco. 2023 vai ser o ano exponencial da sua vida. 2023 vai ser um ano extraordinário na sua vida. Eu creio. Mas é necessário que você faça o quê? Tenha foco. É necessário que você entenda as circunstâncias da sua vida. É necessário que você mude. É necessário que você... Olha, é muito simples. Sabe uma coisa que eu sempre falo, gente? É o seguinte. Se você tivesse que depender do outro para alguma coisa, aí sim você tava ferrado. Você tá com problema. Se eu tivesse que depender, por exemplo, do meu marido para dar um passo, aí talvez eu estivesse ferrada. Que isso, amor? Mas por quê? Porque ele
Porque ele tem a vida dele, ele tem as coisas dele para fazer da vida dele, e eu estaria ter que depender dele para tudo. Mas eu não dependo dele. Eu dependo de mim, da minha mente, da minha metanoia, de expandir a minha mente. Eu posso simplesmente arregaçar minhas mangas e fazer a minha vida diferente. O meu mover diferente, sabe? Aplausos para Vaza, porque isso é muito profundo, tá bom? Gente, olha só. Essa foi pesada, Júnior. Isso aqui veio do céu. Essa foi, ó. Olha, sou eu que luto, hein? Pra você ver como é que ela é braba. Quer ver uma coisa pra falar em luta? Eu que luto, ela é braba. Eu que luto e ela que é braba. Por exemplo, perguntas. olha como é que está o nosso foco. O nosso foco está na entrega. Por exemplo, eu tenho estado um pouco ausente do meu jiu-jitsu, uma coisa minha. É minha identidade, está no meu DNA. Ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar isso. São coisas que não se compram, né? Hoje, por exemplo, eu ia treinar, mas eu tinha foco em outras coisas. Eu estou em foco para poder fazer uma entrega com excelência para vocês. Então, para que venha algo do céu. Então, eu abro mão de um determinado momento para ajustar uma coisa e depois eu volto. Não tem crise com isso. Eu vou negar minha identidade. Bom, eu tô te falando para você, eu amo treinar jiu-jitsu. Está no meu DNA. Você não está entendendo. Às vezes eu sonho com posição, com ajuste. Vou aplicar. É sério. Entendeu? Tá arriscado acordar estrangulando a Vaza. Meu Deus me livre. Não, ainda bem que já se passaram anos. Ela entende que eu tenho umas pegadas de pé ali, que eu vou depois passar qual é a movimentação ali nas pernas dela. Ela assim, que é isso? A Betina, às vezes eu tô na piscina, deixa pra lá. Eu assim, para, pai. Eu falei, jiu-jitsu, filha, jiu-jitsu. Ela, para, pai. Ela não consegue ficar em pé, tadinha, que ela fica sem base, mas tudo bem. Mas por quê? Porque eu estou em foco para entregar a você. Nosso tempo está por acabar. No nosso podcast a gente tem uma janela. Vamos falar sobre algumas aplicações, algumas direções. Primeiro, eu vou falar outro ponto, outro versículo bíblico que eu amo, me empolgo quando falo sobre a carta de Paulo à igreja de Filipe. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Vou contar um segredo para vocês. Você não vai mandar uma carta para a pessoa pedindo para ele ajustar algo que ele já está ajustado. Ou seja, igreja de Filipe, se alegrem. E todo mundo tem um que ajustar a todo momento, né? Todo mundo. Então, por exemplo, eu vou tomar uma canseira quando eu voltar agora aos meus treinos, mas tudo bem. Igreja de Filipe, tá todo mundo aí crentão alegre, né? Óbvio que não. O apóstolo Paulo escreve assim, se alegra, galera. Não nas circunstâncias externas, mas no Senhor. Outra vez vos digo, no Senhor. Entendeu, seus tontos? Se alegre no Senhor. Essa mensagem é uma aplicação para a nossa vida hoje. Olha só, as circunstâncias externas, se você focar em observar isso, tu entra em pânico, tu adoece, tem gente que está adoecendo, tem gente que está entrando em depressão, ansiedade. Agora, o que ele está querendo dizer? Cara, o caos está sendo instaurado lá fora. A política, a sociedade, a corrupção, as questões de educar nossos filhos e tudo mais. Olha só, cara, várias dicas, né? Colossenses, foca nas coisas eternas. Igreja de Filipe, se alegra no Senhor. Outra vez vos digo, alegre no Senhor. Filipenses 3,14. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, mantenha o seu foco, ajuste sua rota. Ai meu Deus, à esquerda, à direita, acima, embaixo, puxe, ai, seja o que for. Eu estou brincando porque de repente toma um bloco aqui, né? Então, não interessa. Prossiga para o alvo, ajusta seu foco, olha para o eterno. Porque se eu foco em algo e já obtive resultado naquilo, o que eu vou fazer? Eu vou manter aquilo, porque eu já achei o caminho, eu já foquei, eu já tenho o meu caminho ali e vou focar em outra coisa. Eu vou dar prioridade em outra coisa, né? Então é por isso que a gente precisa de tempos em tempos estar ajustando a lista. E para quem é casado, ajustar a lista junto com o seu cônjuge, tá? Sim. Porque isso a gente já falou isso numa live, não adianta um tá falando de A, outro tá falando de B, vocês vão estar remando de forma separada, fazendo esforços separados e vocês não vão conseguir construir algo juntos. Então foquem os dois juntos, em família, em unidade. Não adianta estar junto, né? Porque laranja num pacote só são todas juntas. Mas quando a gente espreme, é que aí tá a unidade. Então vocês precisam estar em unidade e saber aquilo que vocês querem. Vocês com vocês mesmos, vocês em família, vocês com os filhos, enfim. E de tempos em tempos, faça essa lista. Imersão Overflow presencial, dia 4 de fevereiro. Aqui na Barra da Tijuca. O link está aqui embaixo. Clica lá, segundo lote, vai acabar. Se tiver alguma dificuldade, manda direct, que a gente vai dar um jeito. Eu quero você lá. Nosso objetivo é te entregar
Acreditem, é como se a gente fosse sair para jantar, todo mundo numa mesa, a gente consome, cada um divide a conta. É básico isso, entendeu? A gente está abrindo mão do nosso tempo de qualidade para poder entregar aquilo que Deus está queimando no nosso coração. Então, é como se fosse isso, a gente não tem outro objetivo a não ser esse, tá? Nossa vida está muito bem resolvida, graças a Deus. Nosso desejo é que o propósito do Senhor, ou seja, alcançar o favor de Deus. Está debaixo do favor de Deus. Fechou, gente? Imersão Overflow presencial, 4 de fevereiro. Não deixe de seguir a Vaz, o link dela está aqui nas redes sociais. E a gente Meu link também está aqui. Gente, ó, YouTube, sininho, né? Como é que é? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Dá um like. Não, e siga. Como é que aquela criança fala que a Betina faz igualzinho? Eu vou botar a Betina para fazer depois, hein? Bom, gente, até lá. Mais tarde eu vou estar fazendo. Ah, não, hoje não vai aparecer, mas provavelmente todo dia a gente vai estar entregando lives aqui no canal do YouTube. E a gente sempre está entregando aquilo que o pessoal está falando que precisa receber. Eu faço sempre uma enquete, a Vaz também faz. E a gente vai fazer lives sobre esse tema. Fechou? Gente, é isso. Grande beijo. Beijão pra vocês. Overflowcast vai ser liberado dia quinta-feira, né? Quinta-feira, Overflowcast com esse tema. Não perca. Grande beijo pra vocês. Até semana que vem. Até lá, hein? Um abraço. Beijo. Overflow. Tchau, tchau. O transbordo não vai parar. Não Jamais. pode parar. Vem com a gente.